Eu ainda estava com o cheiro do hospital na pele quando tudo começou. Aquele cheiro gelado, de álcool e de luz branca demais, que deixa qualquer pessoa vulnerável. Eu tinha acabado de dar à luz minha filha, uma menina linda, rosada, que dormia agarradinha ao meu peito como se finalmente tivesse encontrado o lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas naquele quarto pequeno, abafado e com paredes levemente amareladas, eu não imaginava que a maior mentira da minha vida estava prestes a explodir bem na minha cara. Meu marido Diego estava encostado na parede, mexendo no celular com aquele tique irritante de deslizar o dedo para cima o tempo inteiro. Minha mãe, Solange, sentada ao lado da cama, tinha um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso que, na verdade, sempre me dava calafrios. Era o sorriso que ela usava quando estava escondendo alguma coisa. Eu estava exausta, com dores e com a cabeça pesada, mas naquele minuto eu ainda acreditava que, apesar dos defeitos deles, estava cercada pela minha família. Até que a porta do quarto se abriu e minha avó apareceu. Minha avó, a matriarca da família, a mulher mais rica que eu já conheci, dona de fazendas, propriedades, empresas, investimentos e de um olhar que enxergava através das pessoas. Ela não veio vestida de forma extravagante. Na verdade, usava um vestido simples, azul marinho, mas carregava no corpo uma aura de poder que fazia a temperatura do quarto mudar. Quando ela me viu, abriu um sorriso verdadeiro, um sorriso que aquecia a alma. Algo que eu quase tinha esquecido que existia. Minha neta linda. Parabéns. Ela se aproximou da cama, segurou minha mão com delicadeza e acariciou a cabeça da bebê. Eu senti vontade de chorar. Mas aí tudo começou. Porque, com a naturalidade de quem pergunta como está o clima, ela disse: Minha neta, os 10 mil reais do cartão que eu te enviei todo mês não foi suficiente? Silêncio. O tipo de silêncio que corta o ar como faca. Eu congelei. Diego congelou. Minha mãe ficou branca como gesso. E eu apenas pisquei tentando entender se tinha escutado direito. Que cartão, vó? Minha voz saiu arranhada, quase infantil. O celular do Diego escorregou da mão dele e bateu no chão com um estalo seco. Minha mãe levou a mão ao peito, desesperada, como se fosse desmaiar. Como assim, que cartão? Minha avó repetiu, franzindo o senho. Eu mesma entreguei para sua mãe guardar para você o cartão do meu banco pessoal. Eu depositei 10 mil reais todo mês durante a sua gravidez inteira, para você não passar necessidade, para você ter conforto, para o bebê ter tudo do bom e do melhor. Aquele quarto parecia ficar menor a cada segundo. Eu sentia a garganta fechar. Durante toda a gravidez, eu tinha vivido com o mínimo. Comprava fraldas baratas, passava noites chorando, porque o dinheiro mal dava para comida. E Diego dizia que eu precisava aprender a ser mais humilde. Minha mãe vivia dizendo que eu estava gastando demais e que gravidez não é doença. Eu quase desmaiei algumas vezes por não conseguir me alimentar direito. E agora? Isso, minha avó continuou. Eu mandei o cartão para garantir que você não fosse depender de ninguém. A Solange me prometeu que entregaria imediatamente e o Diego disse que iria te ajudar a usar. Minha respiração ficou pesada. Minha mãe e meu marido sabiam. Eles sabiam o tempo todo. Eles ficavam com o dinheiro e me deixavam viver como mendiga dentro da própria casa. Minha avó finalmente percebeu que algo estava errado. Ela virou o rosto lentamente, como uma onça prestes a atacar. Solange, ela disse com a voz grave, o que você fez com o cartão da minha neta? Minha mãe engoliu em seco. Tento Sorier falhou miseravelmente. Mamãe, acho que houve um engano, um mal-entendido. Torne claro. A voz da minha avó saiu tão firme que até a bebê deu um pequeno sobressalto. Diego tentou intervir, levantando as mãos. Calma, dona Helena, eu posso explicar. Minha avó girou o rosto para ele com uma lentidão arrepiante. Eu falei com a Solange. Diego recuou meio passo. Minha avó voltou o olhar para minha mãe. Eu podia ver o pavor puro nos olhos dela. Um pavor que não era de culpa menos, mas de medo de perder o dinheiro. Minha avó repetiu, mais devagar. O cartão da minha neta. Onde está? Minha mãe pigarreou, ajeitou o cabelo, respirou fundo e, finalmente, abriu a boca. Está comigo.
Meu mundo desabou. Que? Eu gritei, sem conseguir controlar. Eu guardei. Ela sussurrou. Guardou? Minha avó quase gargalhou. Você guardou 10 meses de depósitos de 10 mil reais? Guardou para quê? Para investir no futuro da sua filha? Ou para bancar alguma outra coisa? Diego finalmente explodiu primeiro. Olha, dona Helena, isso não é assim. A gente precisava do dinheiro. A casa precisava, eu estava desempregado. A Solange estava me ajudando. Minha avó virou lentamente para ele, os olhos faiscando. Vocês roubaram o dinheiro da minha neta. Não foi roubo, minha mãe gritou, histérica. Foi necessidade, necessidade, minha avó repetiu, quase em transe. Enquanto minha neta comprava fraldas com cupom, enquanto ela remendava roupas, enquanto ela trabalhava quase até desmaiar, meu peito apertou. Eu queria gritar, mas a dor era grande demais. Minha avó então fez algo que mudou a energia do quarto inteiro. Ela colocou a bolsa na cadeira, ajeitou o vestido e deu um passo para trás. Parecia uma juíza prestes a dar sentença. Vocês dois vão me explicar exatamente o que fizeram com cada centavo, cada compra, cada gasto, tudo. E vão explicar agora. Minha mãe e Diego se entreolharam, cada um esperando que o outro assumisse a culpa. E ali naquele instante eu senti nascer dentro de mim algo que faz tempo eu não sentia. Fúria. Aquela fúria quente, incandescente, que ferve o sangue e transforma a dor em força. Porque naquele minuto, menos naquele minuto exato, eu percebi que minha mãe e meu marido tinham se unido para me transformar em escrava dentro da minha própria vida. E que a partir dali, eles iam pagar, um por um, com cada migalha de karma que o universo devia a eles. Pela primeira vez, eu senti meu corpo inteiro se alinhar com uma certeza. Isso não ia ficar assim. Nunca. O ar no quarto parecia pesado demais para caber dentro dos nossos pulmões. Eu mal conseguia entender o porra que sentia. Era uma mistura de vergonha, raiva, incredulidade e um gosto amargo, quase metálico, de traição pura. Minha mãe e meu marido. O tempo inteiro. Os dois, unidos, dividindo dinheiro que era meu, destinado à minha filha, enquanto eu passava noites inteiras calculando se dava para comprar mais um pacote de fraldas, ou, se eu precisava, esticar o mesmo até a semana seguinte. Minha avó aproximou-se da janela e abriu as cortinas com um movimento seco, brusco, como se precisasse de luz para iluminar a sujeira que estava prestes a ser revelada. A claridade invadiu o quarto, cortando a penumbra. O rosto da minha mãe ficou ainda mais lívido. Solange, minha avó chamou. Minha mãe respirou fundo, mas o peito dela subia e descia de forma irregular, como se ela estivesse tentando encontrar uma mentira que parecesse aceitável. Eu usei só um pouco, ela murmurou. Quanto a um pouco? Minha avó devolveu. Foi. Pouca coisa. Diego cruzou os braços e bufou, impaciente. Dona Helena, a senhora está exagerando. A gente usou o dinheiro para manter a casa funcionando. Não tinha nada de errado nisso. Me enravo ver o sair tão rápido que Diego se calou de imediato. O silêncio caiu de novo no quarto. Aquele tipo de silêncio que antecede tempestades ou funerais. Diego, minha avó disse, cada sílaba afiada como navalha. A casa é sua, a filha é sua. Mas o cartão não era seu. O dinheiro não era seu. E a Solange não tinha autorização para tocar em nada. Minha mãe balbuciou, mas as palavras se embolavam no ar. Minha avó então fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela tirou uma pequena pasta da bolsa, uma pasta vermelha, fina, com um clipe dourado, e a abriu com um estalo suave. Ali dentro havia comprovantes, extratos, telas impressas, transferências, notas fiscais. Ela sempre soube. Minha avó passou meses esperando o momento certo. E esse momento tinha chegado. Vamos começar, ela disse, entregando o primeiro papel para minha mãe. Minha mãe tremia tanto que o papel balançava como bandeira ao vento. 6 mil reais. Gastados em uma loja de roupas de luxo? Minha avó perguntou, uma sobrancelha levantada. Era para um evento. Minha mãe gaguejou. Que evento? Minha avó.
insistiu, inclinando-se. Minha mãe ficou muda. Diego desviou o olhar. Próximo, minha avó disse, pegando outro papel. 4.800. Em jantares, em restaurantes caros. Enquanto minha neta comia arroz puro, eu levava a Solange para comer fora porque ela estava estressada. Diego se justificou. Minha avó soltou uma risada curta. Uma risada sem humor. Que gentileza, ela virou o rosto para mim, os olhos suavizando imediatamente. E você? O que comia enquanto eles jantavam lagosta? Eu sentia as lágrimas queimando, mas engole todas. Eu não ia chorar na frente deles. Não mais. Não depois de tudo. Próximo. Minha avó disse de novo, entregando outro papel. 9.000 reais em conserto de motor? Mas o carro deles está novo. Qual motor vocês consertaram? Diego mexeu-se, desconfortável. Minha mãe mordeu o lábio. Era como assistir duas pessoas afundarem num pântano enquanto tentavam andar. Dona Helena, Diego começou, mas minha avó levantou a mão, silenciosa. Não fale ainda. Eu estou terminando. Ela puxou mais uma folha, a mais importante. E aqui. O pior, transferências diretas para a conta de vocês. Todos os meses. Todo mês. 5.000 para cada um. Exatos. Sem falhar. O ar sumiu dos meus pulmões. 5.000 para cada um. Todo mês. Eu estava cercada por 2 ladrões. 2 ladrões que tinham o mesmo sangue que eu e o mesmo teto. Minha mãe tentou falar algo, mas minha avó bateu com a pasta na mesa de metal ao lado da cama. O impacto ecoou pelo quarto. Chega, ela disse. Eu vi o suficiente. E então ela olhou diretamente para mim. Pela primeira vez desde o parto, eu me senti. Vista minha neta, ela disse, segurando meu rosto com as mãos quentes. Eu sinto muito por ter confiado a coisa errada, as pessoas erradas. Eu respirei fundo e senti a mudança dentro de mim. Eu não era mais a mulher apática, cansada, submissa, que havia passado a gravidez inteira, acreditando que não merecia mais do que aquilo. Alguma coisa dentro de mim despertou menos. Algo feroz, algo ancestral, algo que tinha o cheiro da própria avó que estava diante de mim. Minha avó se ergueu. Solange, Diego. A partir deste momento, a respiração deles travou. Vocês não têm mais acesso a nada que venha de mim. Diego arregalou os olhos. Minha mãe literalmente tropeçou ao tentar se levantar. Como assim? Ela gritou. Mamãe, você não pode fazer isso. Posso, minha avó respondeu. Ivo. E a casa? Diego perguntou, desesperado. Ajudas, mesada? O carro que a senhora emprestou? As compras? Minha avó sorriu. Um sorriso frio. O tipo de sorriso que congela o estômago. Tudo isso estava no nome da minha neta. Eu só deixei vocês usarem enquanto ela confiava em vocês. O choque foi tão grande que Diego pareceu murchar como um balão furado. Minha mãe começou a chorar. Não um choro triste. Não um choro arrependido, mas um choro de pânico, o choro de alguém que vê o castelo de manipulação desabar. Você vai deixar a gente na rua? Minha mãe implorou. Minha avó olhou por um longo segundo e então respondeu. Eu vou deixar vocês exatamente onde escolheram estar quando roubaram minha neta. Eu senti uma descarga de adrenalina percorrer meu corpo inteiro, mas minha avó ainda não tinha terminado. Ela respirou fundo e disse algo que mudou tudo completamente. E isso é só o começo. Pork agora. Vocês vão ter que devolver tudo. Minha mãe caiu sentada. Diego ficou sem ar. Eu, pela primeira vez em muitos meses, sorri. Não um sorriso grande, um sorriso pequeno, firme, um sorriso que dizia: o jogo virou. Minha avó pegou minha mão e apertou, como quem passa uma tocha acesa. Você não está mais sozinha, ela disse. E nós ainda vamos descobrir tudo o que eles fizeram. E eu senti, naquele instante, que meu mundo estava prestes a mudar. Tudo. Absolutamente tudo. Porque justiça divina estava só começando. E o karma, finalmente, tinha endereço certo. A notícia do cartão roubado se espalhou pelo hospital como fogo em capim seco. Enfermeiras cochichavam pelos corredores. Um médico entrou no quarto e saiu rápido demais.
com aquela expressão de quem queria evitar presenciar uma briga de família prestes a explodir. Eu me sentia ainda frágil do parto, mas por dentro, algo crescia. Algo quente, pulsante, quase elétrico. Era como se cada célula do meu corpo estivesse despertando depois de meses dormindo sob abuso, manipulação e mentiras. Minha avó permaneceu ali firme como uma sentinela. Ela não desgrudava os olhos de Diego e da minha mãe, que agora pareciam duas crianças pegas roubando doce. A diferença é que eles não tinham roubado o doce. Tinham roubado o meu direito de viver dignamente. O direito da minha filha de nascer com tranquilidade. Tinham me roubado 9 meses da vida. Eu sentia cada memória ruim voltando como ondas, umas atrás das outras, atingindo minha mente com violência. A vez em que eu desmaiei na cozinha e Diego disse que era frescura. A vez em que eu pedi dinheiro para um exame e minha mãe disse que não era tudo que precisava fazer. A vez em que a médica recomendou vitaminas e Diego respondeu que eu podia tomar sol que era de graça. A raiva subia. Eu não queria conter. Minha avó, percebendo meu olhar distante, perguntou: Filha, desde quando eles te tratam assim? Eu abri a boca, mas não consegui falar. Meu peito doía. Minha garganta parecia travada. Minha mãe, percebendo que a verdade estava prestes a escapar, se adiantou. Não começa, Helena. A menina sempre foi dramática. Dramática. Essa palavra. A mesma palavra que ela usava desde a minha infância para justificar qualquer abuso para me silenciar. Para me diminuir? Minha avó virou-se para ela com tanta frieza que até eu estremeci. Dramática, minha avó repetiu. A menina está com olheiras profundas. Perdeu peso demais. Chegou ao hospital com pressão baixa e sinais de desnutrição. Mas você vai me dizer que ela é dramática. Minha mãe abriu e fechou a boca, mas nenhuma palavra saiu. Diego, percebendo que precisava defender-se, se aproximou da cama, com aquela cara treinada de bom moço. Eu tentei ajudar, mas ela não colaborava. Era muito sensível durante a gravidez. Chorava por qualquer coisa. Minha avó manteve o olhar fixo nele, sem piscar. Por qualquer coisa, ela repetiu. Diego assentiu, achando que estava fazendo um bom papel. Ela ficava reclamando por pouca coisa. Dizia que estava cansada, com dor. Mas gravidez é assim, não é doença. Minha avó soltou um sorriso lento. Um sorriso perigoso. Interessant. Porque eu conversei com o obstetra dela ontem. O rosto de Diego empalideceu imediatamente. Minha mãe arregalou os olhos, confusa. E sabe o que ele me disse? Continuou minha avó. Ele disse que minha neta faltou consultas importantes por falta de dinheiro. Aquela frase entrou no quarto como uma tempestade. Isso é mentira, minha mãe berrou. É mesmo? Minha avó perguntou. Porque ele também disse que ela não comprou alguns remédios essenciais por falta de dinheiro. Eu senti meu coração apertar. Era minha vida sendo exposta. Cada dor, cada humilhação, cada migalha arrancada de mim. Minha avó deu mais um passo, a voz baixa, porém mortal. Vocês tiraram 10 mil reais por mês dela. E ainda assim a deixaram faltar consultas médicas? Minha mãe engasgou. Diego fechou os punhos. Ela gastava demais? Ele gritou de repente. Ela comprava coisas inúteis. Não dava para dar tudo o que ela queria. Coisas inúteis? Minha avó sussurrou. E então ela abriu outra pasta. Uma segunda pasta. Uma pasta azul, mais grossa. Ali dentro havia fotos. Fotos tiradas com celular. Sem eu perceber. Fotos onde eu parecia destruída, cansada, abatida. Carregando sacolas de supermercado com barriga enorme. Pagando minhas próprias compras com moedinhas. Minha avó entregou uma foto a Diego. Coisas inúteis? Isso é coisa inútil para você, arroz, feijão? Sabonete, uma caixa de fraldas que ela comprou parcelada? Diego engoliu em seco. Minha mãe tentou pegar a foto da mão da minha avó, mas ela puxou de volta. Essas imagens, disse minha avó, foram enviadas para mim por alguém que viu como vocês tratavam minha neta. E eu já imaginava que algo estava errado. O choque tomou conta do quarto. Minha mãe gritou. Quem fez isso? Quem se meteu? Alguém que tem mais caráter que vocês dois. Minha avó respondeu. E que não aguentava mais ver minha neta sendo maltratada. Maltratada. A palavra ecoou pela minha mente. Eu lembrei de
tudo. A vez em que Diego jogou os exames no chão porque eu pedi para ele me acompanhar, a vez em que minha mãe disse que eu estava gorda e que não deveria aparecer nas reuniões de família para não envergonhar ninguém. A vez em que os dois conversaram na minha frente, achando que eu não ouvia, dizendo que eu ficaria feia depois do parto e que o Diego teria que ser forte. Eu senti um nó na garganta tão grande que pensei que não conseguiria respirar. Mas respirei. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me retraí, não baixei a cabeça, não pedi desculpas. Eu disse: eu quero saber tudo. Agora, a voz saiu firme e firme como ninca. Minha mãe arregalou os olhos. Diego pareceu ter levado um tapa. Minha avó sorriu. É isso, minha neta. Agora é sua vez de falar. O quarto ficou em silêncio novamente. Um silêncio que desta vez pertencia a mim. Eu finalmente abri a boca para contar. Para expor cada dor, cada injustiça, cada abuso silencioso que engoli por anos. Mas antes que eu falasse, a porta do quarto se abriu abruptamente. E entrou alguém que eu não esperava ver nunca mais. Meu irmão, Henrique. A pessoa que eu não sabia que teria coragem de voltar. Mas ele voltou. E quando os olhos dele encontraram os de Diego e os da minha mãe, o clima no quarto mudou de forma tão brusca que eu quase perdi o ar, porque o olhar dele era de pura fúria, fúria acumulada. E eu soube, naquele segundo, que minha história estava prestes a se abrir, em feridas muito mais profundas do que eu imaginava, e que ainda havia muito mais coisa escondida, muito mais do que o cartão, muito mais do que o dinheiro, coisas que eu jamais imaginei. E Henrique estava ali, para revelar, para destruir ou para salvar. Eu não sabia ainda qual, mas estava prestes a descobrir. Henrique entrou no quarto com passos pesados, como se cada movimento carregasse anos de rancor acumulado. Ele estava diferente. Mais magro, barba por fazer, olhos fundos e carregados de algo que eu não conseguia identificar imediatamente. Dor, raiva, exaustão, ou talvez tudo junto. Mas a forma como ele olhou para mim, aquilo me desmontou. Havia culpa de mim. E quando ele olhou para Diego e para nossa mãe, o ar ficou pesado, denso, quase palpável, como se fosse possível cortar com as mãos. Diego recuou um passo. Minha mãe colocou a mão no peito, ofendida. Minha avó cruzou os braços, observando tudo com olhos de águia. Henrique respirou fundo. Você está bem? Ele me perguntou, andando até minha cama. Estou agora, respondi, sentindo os olhos arderem. Eu queria abraçá-lo, mas ainda mal conseguia levantar os braços. Henrique tocou minha testa, com tanto cuidado que minhas lágrimas caíram sem permissão. Ele as enxugou com o polegar, e por um segundo senti que tinha de volta um pedaço da minha família, que eu achava ter perdido para sempre. Mas então ele virou para minha mãe. E a transformação aconteceu. Os olhos dele ficaram escuros, a mandíbula travou. Você sabia, ele disse, apontando para ela. Você sabia que isso ia acontecer. Minha mãe tentou manter a pose de sempre, aquela postura altiva de quem acha que manda no mundo. Henrique, pelo amor de Deus, você chega aqui fazendo drama. Henrique deu uma risada amarga. Drama? Você vai falar isso justo agora? Minha avó levantou uma sobrancelha. Henrique, sente-se. Ifel. Ele não sentou, não conseguia. Seu corpo estava tenso demais, tomado por algo que parecia mais forte do que ele. Eu fiquei sabendo do cartão, ele disse, encarando Diego. E do dinheiro. Minha mãe arregalou os olhos. Quem te contou? Quem está inventando essas coisas? Henrique a ignorou completamente. Eu já sabia que vocês faziam a vida dela um inferno, mas eu não sabia que tinham ido tão longe. Diego tentou manter a estratégia dele, aquela pose de homem calmo e injustiçado. Olha, Henrique, você mal aparece, não sabe de nada, não pode chegar aqui acusando. Henrique deu um sorriso frio, um sorriso que fez Diego empalidecer. Eu sei mais do que você imagina. Diego engoliu em seco. Do que você está falando? Minha mãe perguntou, já sem conseguir manter a voz firme. Henrique se aproximou dela até ficar cara a cara. E então disse, do acordo. A palavra caiu no quarto como uma bomba. Acordo? Meu estômago revirou. Que acordo? Eu perguntei.
sentindo o ar me abandonar. Minha mãe abriu e fechou a boca, desesperada. Diego começou a suar. Minha avó estreitou o olhar, como um predador prestes a saltar. Fala, mãe, Henrique exigiu. Agora, minha mãe finalmente explodiu. Eu fiz o que era melhor para ela. Para quem? Henrique rebateu. Para ela ou para você mesma? Minha mãe empurrou a cadeira para trás, levantando-se. O rosto dela estava vermelho, contorcido de irritação e medo. Eu cansei dessa família me julgando. Eu cansei de ter que dar satisfação de tudo. Ela apontou o dedo para mim. Você sempre foi fraca. Sempre precisou de ajuda. Sempre foi um peso morto. O impacto dessas palavras atravessou meu peito como um prego em brasa. Henrique bateu a mão na mesa lateral com tanta força que até a parede tremeu. Não fale assim com ela. É verdade. Minha mãe gritou. Eu sempre tive que resolver os problemas dela. Desde pequena! Ela sempre foi incapaz de fazer qualquer coisa sozinha. Você acha que ela teria conseguido ter essa gravidez sem mim? Sem a minha orientação? Eu fiz o que uma mãe faz. Você roubou o dinheiro dela! Henrique rebateu, a voz cheia de veneno. E ainda por cima fez um acordo com esse idiota. Diego deu um pulo. Ei! Ei! Cuidado como fala comigo. Henrique deu um passo na direção dele. E Diego imediatamente recuou. O acordo. Henrique repetiu, olhando fixamente para ele. Conta você ou eu conto? Diego olhou para os lados, como se procurasse uma rota de fuga. Minha avó cruzou os braços de forma lenta e ameaçadora. Fale agora, ela ordenou. Diego respirou fundo, apertou os olhos e finalmente soltou. Foi a Solange que sugeriu. Minha mãe arregalou os olhos. Eu sugeri? Você que veio atrás de mim pedindo ajuda. Mentira. Henrique gritou, fazendo a bebê na minha barriga estremecer. Minha avó rapidamente embalou o coeiro e acalmou minha filha com movimentos suaves. Henrique voltou-se de novo para mim. O acordo foi simples. Diego disse que você engravidou na hora errada, que ele não queria se responsabilizar por você financeiramente, que ele não ia pagar nada. A mãe ofereceu uma solução. Ela disse que cuidaria de tudo. Em troca, ele fechou os punhos. Em troca, ele não terminaria com você. Meu coração parou. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Minha avó saiu fraca, quebrada. Como é? O quê? Henrique engoliu em seco. Diego disse que você não valia o esforço, que você era muito carente, muito chorona, muito emocional, e que uma gravidez ia piorar tudo. Ele queria terminar. Eu senti o mundo girar. Minha mãe, desesperada, avançou. Eu só queria preservar a família. Eu só queria evitar que ela fosse abandonada. Abandonada? Henrique gritou. Ela já estava sendo abandonada. Por vocês dois. E abandonada com exploração, com abuso. Diego tentou se defender. Eu só queria um tempo. Eu ia terminar depois que o bebê nascesse. Eu quase vomitei ao ouvir isso. Henrique perdeu o controle. Ele avançou para cima de Diego e quase o agarrou pelo colarinho. Mas minha avó colocou a mão no braço dele. Pare, ela disse. Ainda não. A força da voz dela fez tudo parar, inclusive meu coração. Eu senti as lágrimas descerem quentes pelo meu rosto. Então, eu sussurrei. Vocês ficaram com o dinheiro da minha avó, em troca do Diego continuar comigo? Minha mãe respirou fundo. Nós precisávamos do dinheiro. E você precisava de um marido. Foi o melhor para todos. Eu nunca tinha sentido tanta nojo na vida. Eu senti minha alma tremer. Henrique colocou a mão no meu ombro. Eu tentei avisar, ele disse, com a voz embargada. Mas eu tinha meus próprios problemas. Eu falhei com você. Eu segurei a mão dele com força. Não, você não falhou. Você voltou. Henrique baixou a cabeça, emocionado. Mas antes que qualquer um pudesse falar mais alguma coisa, minha avó deu um passo à frente. E quando ela falava assim sem levantar o tom, era porque algo muito sério estava prestes a acontecer. Vocês dois, ela disse para minha mãe e para Diego, estão oficialmente proibidos de chegar a menos de 20 metros da minha neta até segunda ordem. Minha mãe arregalou os olhos. Você não pode fazer isso, eu posso. Ivo. Minha avó então se curvou, pegou a bebê cuidadosamente no colo e completou. E vocês não vão chegar perto da minha bisneta também. A reação foi imediata. Minha mãe começou a chorar. Diego ficou paralisado, branco como cal. Mas
E a casa? Ele perguntou, desesperado. Minha avó sorriu com frieza. A casa não é sua. Minha mãe ficou sem ar. E as contas? Diego insistiu. E o carro? E tudo que a gente usa? Minha avó levantou a mão, pedindo silêncio. A partir de agora, ela disse, vocês não terão mais nada. E então, ela olhou para mim. Um olhar firme, cheio de força. A fagulha da vingança acendeu naquele exato segundo, porque minha avó completou. Agora chegou minha vez. E chegou a sua vez também, minha neta. Eu respirei fundo, senti algo acender dentro de mim, como fogo. A vingança estava só começando, e a justiça divina estava se aproximando. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal, isso ajuda muito. Agora sim! Continuamos. A tensão no quarto era tão densa que parecia que o teto havia descido alguns centímetros. O ar carregava cheiro de álcool, suor e medo. Diego e minha mãe estavam sentados na beira do sofá do hospital, encolhidos, como dois réus esperando sentença final. Minha avó segurava minha filha como se segurasse a promessa de um novo começo. E Henrique, de pé ao meu lado, ainda respirava fundo, tentando conter a fúria que pulsava nele como um tambor. Eu, apesar das dores do parto e dos pontos ainda latejando, sentia algo crescer dentro de mim. Uma força que eu não sabia que possuía. Era como se a ferida que eles abriram tivesse libertado a parte mais forte da minha alma. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, algo estranho aconteceu. Minha mãe se levantou devagar, caminhou até o centro do quarto e, com a voz trêmula, começou a falar. Eu só fiz o que achei certo. Eu engoli o ar. Mesmo depois de tudo, ela ainda achava que tinha razão. Henrique deu um passo à frente. Mãe, por favor, não tenta se justificar. Você errou, assuma. Mas ela não ouviu. Ela nunca ouvia. Eu criei vocês sozinha, ela disse, levantando o queixo. Eu dei tudo de mim. Eu fiz sacrifícios que ninguém vê. E você, ela apontou para mim, nunca entendeu isso. Senti uma pontada no peito. Não de culpa, de indignação. Minha avó, com a calma de um animal selvagem prestes a atacar, apenas observava. Você acha mesmo, minha mãe continuou, que eu ia permitir que você estragasse sua vida com uma gravidez irresponsável? Eu precisei tomar controle da situação. Eu precisei garantir estabilidade. Henrique, explodiu! Estabilidade? Você chama roubar 10 mil por mês de estabilidade? Minha mãe gritou. Foi um empréstimo. Minha avó riu, uma risada baixa, assustadora. Empréstimo? Ela repetiu. Interessant. Você assinou algum papel? Enviou algum relatório? Avisou minha neta que estava pegando o que era dela? Minha mãe ficou muda. Eu senti a coragem crescendo. Era como se minha voz finalmente estivesse sendo devolvida para mim depois de anos de silêncio. Eu disse: Mãe, por que você fez isso comigo? Ela virou o rosto para mim. E pela primeira vez naquele dia, eu vi em seus olhos algo parecido com hesitação. Apenas por um segundo. Depois, ela se recompôs. Porque você não sabe se virar, filha. Voca e Fragile muito sensível, muito emocional. Eu não podia deixar tudo nas suas mãos. Aquelas palavras bateram em mim como pedras. Henrique caminhou até ela, devagar, com passos firmes. Mãe, você não protegeu ela. Você controlou. Você manipulou. Você usou o dinheiro dela para bancar seu estilo de vida com o Diego. Admita, minha mãe mordeu o lábio inferior, as lágrimas começando a se formar. Mas eram lágrimas egoístas. Lágrimas de quem estava perdendo o controle. E não de arrependimento. Diego, vendo que a atenção começava a se afastar dele, decidiu abrir a boca. Ela não fez nada sozinha. Eu ajudei. E sabe por quê? Porque essa casa sempre girou em torno dela. Tudo sempre foi ela. Ela, ela. Ele apontou o dedo para mim. Você acha que é uma vítima? Você sempre foi a princesinha da família. Sempre teve tudo. Nunca teve que lutar por nada. Eu fiquei paralisada. Eu tive tudo? Eu não tive que lutar? Minha avó deu 2 passos firmes até Diego. Ele recuou automaticamente. Diego, ela disse, se você acha que minha neta teve tudo, é porque você nunca a enxergou de verdade. Henrique completou.
Ela sempre lutou. Só que vocês nunca perceberam porque estavam ocupados demais tirando dela. Diego bufou. Vocês acham que sabem de tudo, mas não sabem da metade. Essa garota sempre foi problemática, sempre chorando, sempre reclamando, sempre querendo atenção. Minha avó sorriu de lado. Você fala com tanta certeza, Diego, que parece até que não sabe a verdade. Diego franziu a testa. Que verdade? Henrique olhou para a avó, confuso. Eu olhei também. E foi então que minha avó respirou fundo e disse algo que congelou a espinha de todo mundo no quarto. Vocês acham mesmo que ela não sabe se defender? Minha mãe arregalou os olhos. Do que está falando, Helena? Minha avó se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e disse: Chega a hora de contar. A hora da verdade. Meu coração acelerou. Eu não fazia ideia do que ela ia dizer. Até que ela completou. Minha neta não é fraca. Ela nunca foi. Ela se calou por uma razão que vocês desconhecem. Henrique arregalou os olhos. Mãe, que razão? Minha avó endireitou a postura, o olhar firme, sólido como pedra. E então falou: Ela herdou tudo. A frase explodiu no quarto como um trovão. Minha mãe levou a mão à boca. Diego empalideceu como um lençol em sabão. Minha cabeça girou. Eu herdei tudo? Minha avó continuou. Eu passei tudo oficialmente para o nome dela no mês passado, antes da bebê nascer. As fazendas, as empresas, as contas, os investimentos, tudo. O silêncio ficou tão profundo que até o bip do monitor cardíaco parecia alto demais. Minha mãe cambaleou. Diego literalmente perdeu o fôlego. Minha avó então disse algo ainda mais devastador. E agora? Vocês vão entender porque eu fiz isso. Ela virou para mim. É hora de você saber também. Meu coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. Helena, do que tá falando? Minha mãe perguntou, quase sussurrando. Minha avó olhou para ela com desprezo puro. Tô falando do que você escondeu. Eu senti um arrepio. Escondido. O que mais havia sido escondido de mim? Minha avó segurou minha mão. Eu não passei tudo para o seu nome por acaso, minha neta. E vou te contar agora, antes que as máscaras caiam de vez. Henrique aproximou-se. Diego parecia prestes a desmaiar. Minha mãe estava em choque. E eu estava no limite, entre o medo e a revelação. Minha avó respirou fundo e disse: Você precisa saber a verdade sobre o seu pai. Aquele quarto ficou pequeno demais para as emoções que explodiram dentro de mim. Minha respiração falhou, meus olhos arderam. O mundo girou, e a sensação era clara. Minha vida inteira estava prestes a mudar. De novo, e dessa vez, Parasite. O quarto inteiro pareceu perder oxigênio quando minha avó pronunciou aquelas palavras. A verdade sobre o meu pai. Era como se cada átomo do ambiente soubesse que algo muito maior, muito mais profundo e muito mais antigo estava prestes a emergir. Minha mãe endureceu, travada, como se tivesse levado um choque elétrico. Diego se encolheu no sofá, percebendo que aquilo ia muito além do que ele tinha imaginado quando resolveu roubar o dinheiro do cartão. Henrique prendeu a respiração. A única que se mantinha firme era minha avó, como sempre. Eu senti uma tremedeira leve nos dedos. A verdade sobre meu pai. Vó, o que tem, meu pai? Eu perguntei, a voz saindo fraca, mas corajosa. Uma parte de mim já sabia que aquilo não seria simples. Nada na minha vida tinha sido simples. Minha avó passou a mão suavemente pela minha mão e disse: Você cresceu acreditando numa versão incompleta da história. Uma versão que sua mãe contou. E agora é hora de você ouvir a verdade completa. A verdade que ela escondeu durante anos. Minha mãe deu um passo à frente. Helena, não faça isso, ela implorou. Por favor, isso não é da conta de ninguém. Eu fiz o que achei melhor. Minha avó girou o rosto lentamente para ela, com um olhar que cortava. Você achou melhor para você, nunca para sua filha. Minha mãe empurrou o ar com as mãos, desesperada. Não é verdade. Eu a protegi. Eu sempre a protegi. Henrique deu uma risada amarga. Protegeu. Mãe, a senhora destruiu a vida dela. Cale-se! Ela gritou. Você não sabe nada. Minha avó apontou para ela. Eu vou contar. Com você querendo ou não,
Minha mãe se encolheu. A mulher forte, imponente, manipuladora, agora estava frágil, tremendo. Eu nunca tinha visto minha mãe assim. Minha avó respirou fundo, apoiou a mão no encosto da cadeira e começou. Seu pai não era quem sua mãe dizia. Ele não era um homem irresponsável, ausente, imaturo. Ele não abandonou vocês. Ele foi afastado. Meu coração parou. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Afastado como? Perguntei com a voz embargada. Minha avó olhou para minha mãe. Explique. Agora. Minha mãe balançou a cabeça. Ele não te merecia. Você mentiu, Henrique sussurrou. Eu sabia. Minha mãe explodiu outra vez. Ele ia levar ela embora de mim. Ele dizia que eu era controladora, que eu sufocava ela. Ele queria estragar nossa família. Minha avó respirou fundo e completou. Seu pai quis te levar porque queria te dar uma vida melhor. Ele te amava. Ele cuidava de você. Ele queria sua guarda. Ele queria te criar longe das loucuras que aconteciam dentro dessa casa. Minha mãe bateu com a mão no peito, ofendida. Loucuras? Loucuras! Eu fiz tudo certa. Eu fiz o melhor para ela. Ele não tinha condições. Henrique deu um passo à frente. Ele tinha mais condições que você. Ele tinha trabalho. Ele tinha casa, ele tinha estrutura. Ele só não tinha poder contra você, porque você fez ele parecer um monstro. Eu senti um nó subir pelo meu corpo, sufocando minha respiração. Vó, eu sussurrei. Por quê? Por que eu nunca soube disso? Minha avó se aproximou e segurou meu rosto. Porque sua mãe destruiu qualquer chance de você saber. Ela nunca queria que você tivesse uma segunda opção. Ela nunca queria dividir você com ninguém. Minha mãe começou a chorar, um choro feio, desesperado. Mas não era arrependimento. Era medo. Medo da verdade finalmente vindo à tona. Henrique falou. Mãe, diz pra ela o que você fez. Minha mãe respirou fundo, como se precisasse arrancar as palavras do fundo da vergonha. Eu contei pra ele que ela não queria mais vê-lo. Eu senti meu peito abrir. Henrique completou e contou pra ela que ele nunca mais quis saber dela. Minha mãe me encarou. Eu fiz o que era melhor? Eu não consegui controlar? Eu tremia, eu estava incendiando por dentro. Como você pôde? Eu disse, quase sem voz. Ele era meu pai. Minha mãe se ajoelhou diante da cama. Eu tive medo. Eu tive medo de perder você. Eu não tinha mais ninguém. Você era tudo o que eu tinha. Se ele te levasse embora, eu ficaria sozinha. Henrique gritou. Você preferiu destruir os dois do que ficar sozinha. Minha mãe soluçou. Eu fiz o que achei que tinha que fazer. Minha avó, porém, não teve pena. Você destruiu a chance da sua filha crescer com o amor verdadeiro. Você destruiu o pai dela e fez os dois acreditarem que foram abandonados. Eu levei as mãos à cabeça. Não podia ser. Meu pai me amava? Meu pai tentou ficar comigo? Meu pai foi afastado? A dor rasgou meu peito. Eu senti todo o meu corpo tremer. Minha avó colocou a mão no meu joelho. Você precisa saber o resto, minha neta. Eu levantei o rosto, com os olhos queimando. O resto! Minha avó confirmou. Seu pai tentou te ver Busker. Tentou lutar, mas sua mãe fez ele ser proibido de chegar perto. O acusou de agressão, de abandono, de negligência, mentiras. Nada daquilo era verdade. Eu fiquei em silêncio, tremendo. Uma lágrima caiu no canto da minha boca. Depois outra. Depois outra, Henrique completou. Ele adoeceu. Isso destruiu ele. Ele nunca se recuperou. Eu tremi. Ele morreu? Perguntei, com a boca seca. Aquele segundo pareceu durar uma eternidade. Minha avó respondeu, não, mas ficou perto. Ele ainda está vivo. Eu coloquei a mão sobre a boca. Meu pai estava vivo. Meu pai existia. Meu pai tentou. Henrique se aproximou de mim. E tem mais? Meu coração quase saiu do peito. O que mais? Eu perguntei, quase sussurrando. Henrique olhou para minha mãe com desprezo. A senhora tem coragem de contar, ou eu conto. Minha mãe chorava baixinho, derrotada. Henrique então revelou. Ela recebeu o dinheiro dele. Durante anos. Ele mandava ajuda mensal. E ela nunca passou um centavo para você. Eu engasguei. Minha avó se aproximou da minha mãe como uma sombra. Você roubou o dinheiro do pai dela. Também, minha mãe fechou os olhos tremendo.
Eu nunca me senti tão devastada. Não era só a gravidez, não era só o cartão. Era uma vida inteira de manipulação. Eu respirei fundo. Uma força começou a subir dentro de mim. Eu olhei para minha mãe, olhei bem fundo e disse: Você não me protegeu. Você me prendeu. Henrique segurou meu ombro. Minha avó completou. E agora, minha neta, começa a parte em que você assume o controle da sua própria história. Eu respirei fundo, secando as lágrimas. E naquele momento, eu sabia. A vingança não seria pequena, não seria simples, não seria emocional apenas. Seria estrutural, seria inteligente e seria devastadora. Porque, pela primeira vez, eu tinha toda a verdade, toda a força e toda a herança. A justiça divina tinha acabado de descer no quarto do hospital. E ela tinha o meu nome. O silêncio que tomou o quarto depois da revelação sobre meu pai não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado, denso, feito de verdades antigas que finalmente tinham emergido depois de anos enterradas. Eu sentia como se algo dentro de mim tivesse quebrado e, ao mesmo tempo, renascido. Um pedaço da minha alma se desprendia da dor que carregou por tanto tempo. Agora, eu finalmente sabia a verdade. Finalmente entendi a origem do vazio que senti por anos sem conseguir nomear. Henrique respirava fundo, os olhos marejados. Minha avó, firme, parecia uma muralha de aço atrás de mim. Ela segurava minha filha no colo, embalando-a com um cuidado quase sagrado. Era a única força estável naquele ambiente. Enquanto isso, Diego encarava o chão, tentando desaparecer. E minha mãe soluçava num misto de arrependimento falso e desespero real. Minha voz saiu baixa, mas carregada com uma firmeza nova. Eu quero ver meu pai. A frase caiu como um raio no quarto. Minha mãe levantou o rosto, apavorada. Não. Você não pode fazer isso. Ele vai colocar coisas na sua cabeça. Ele vai te virar contra mim. Minha avó deu 2 passos à frente, o olhar duro como pedra. Sua filha merece saber a verdade. E merece a chance de se reconectar com quem nunca a abandonou. Minha mãe tremia. Vocês não entendem. Ele me odiava. Ele dizia que eu era controladora, que eu sufocava. Ele tentava me tirar tudo. Henrique explodiu. Mãe, ele tentava proteger a gente. Você confundiu amor com ameaça. Sempre confundiu. Minha mãe se agarrou à cadeira, ofegante, como se estivesse à beira de um colapso. Eu fiz tudo, tudo por vocês. E vocês só sabem julgar. Essa ingratidão, essa falta de reconhecimento. Eu dei minha vida inteira. Eu senti a raiva subir novamente. Mas dessa vez, não era uma raiva descontrolada. Era uma raiva lúcida, clara, cortante. Eu disse: Você não deu sua vida. Você tirou a minha... O impacto dessas palavras fez minha mãe desabar, literalmente. Ela caiu de joelhos corando alto, como se alguém tivesse arrancado sua máscara à força. Mas eu não me comovi. Não dessa vez. Eu já tinha derramado lágrimas demais por ela. Minha avó colocou a mão no meu ombro. Minha neta, ela disse, a voz firme, baixa, poderosa. Agora que você sabe a verdade, você não vai mais viver nas sombras de ninguém. Henrique assentiu, aproximando-se. Chegou a hora de você assumir o que é seu. Literalmente. Eu franzi a testa. O que é meu? Henrique olhou para minha avó. Minha avó assentiu. E então ele tirou uma pasta preta da mochila. Grossa, pesada, recheada de documentos. Meu coração acelerou. Ele colocou a pasta na minha cama. Quando Yue abri, meu mundo virou mais uma vez. Ali dentro estavam assinaturas, contratos, transferências, registros de propriedades, extratos bancários, ações, patrimônio. E meu nome estampado em tudo. Isso tudo eu sussurrei. Henrique completou. É seu. Eu tremia. Minha avó explicou. Eu não passei meus bens para você só para te proteger. Passei porque você sempre foi a única, com coração puro. A única que não se deixou corromper. E porque eu vi o que sua mãe fazia. Eu vi como ela se aproveitou da sua fragilidade durante toda a vida. Eu sabia que, quando tudo viesse à tona, você precisaria de independência, de poder, de proteção real. Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas. Mas dessa vez, não era dor.
era força. Eu olhei de novo para os papéis. Meu nome estava em empresas, em fazendas, em imóveis, em aplicações financeiras. Meu nome associado a um patrimônio que eu jamais imaginei ter. E eu estava rica. Eu sempre fui rica, só não sabia. Minha mãe percebeu isso antes de mim e tentou apagar qualquer possibilidade de eu me ver como herdeira. Porque herdeiros têm escolhas, têm voz, têm destino próprio. E eu nunca tive nada disso. Pelo menos até agora. Diego, percebendo a dimensão daquilo, se aproximou da cama com aquele falso sorriso de bomimérido que ele usava quando precisava tirar vantagem. Amor, isso é maravilhoso. A gente pode construir uma vida incrível com a nossa filha. Eu sempre quis te dar mais, mas agora nós vamos poder. Eu ergui a mão e ele congelou. Eu disse, com a voz mais firme que já ouvi sair da minha boca: não existe mais nós. Diego empalideceu. Como assim, amor? Eu estava confuso. Eu passei por um momento difícil. A Solange me manipulou. Eu estava perdido. Henrique deu uma risada curta, amarga. Você estava perdido no shopping, nos restaurantes, nos presentes caros, nas noitadas. Isso sim. Diego rangeu os dentes. Eu mudei. Minha avó cruzou os braços. Diga a verdade, Diego. Você só tá com medo de perder o conforto que roubou. Ele ficou sem palavras. Eu respirei fundo e disse: eu vou pedir a guarda exclusiva da minha filha. Minha mãe arregalou os olhos. Diego ficou roxo. Você não pode, ele gritou. Eu sou o pai. Você nunca agiu como um. Eu respondi. Ele veio para cima de mim, mas Henrique se colocou na frente. Deu um passo. Só um, Henrique disse. Lento, ameaçador. E você vai conhecer o hospital por outro ângulo. Diego recuou. Agora tremia. Eu continuei. Eu vou pedir pensão. Vou pedir restrição. Vou pedir tudo o que a lei permitir. E você vai responder por ter roubado meu dinheiro, por ter usado meu cartão e por ter me deixado sem assistência durante a gravidez. Diego arregalou os olhos, desesperado. Você não vai fazer isso. Não vai. Minha avó sorriu. Vai sim, e eu vou pagar o melhor advogado da cidade. Minha mãe tentou se levantar. Minha filha, não faça isso! Você vai destruir sua família! Eu a encarei. Não. Quem destruiu a família foi você. E agora eu tô reconstruindo a minha. Henrique respirou fundo, orgulhoso. Minha avó colocou minha filha no meu colo. Eu olhei para aquele rostinho pequeno, inocente, tranquilo. E naquele instante, eu entendi tudo. Eu entendi que a vingança não era sobre destruir. Era sobre libertar. Era sobre mostrar para minha filha o que eu nunca vi. Uma mulher forte. Uma mulher independente. Uma mulher dona do próprio destino. Minha avó então disse: agora começa a segunda parte. A parte em que vamos colocar cada um deles no devido lugar. Com provas, com estratégia, com inteligência. Eu expirei fundo e senti a chama da vingança acender dentro de mim, como um incêndio. Meu coração dizia uma coisa muito clara: agora é a minha vez. Aquela noite no hospital não terminou ali. Era como se cada palavra dita tivesse aberto uma porta que não poderia mais ser fechada. Eu já não era a mesma. Algo dentro de mim, finalmente desperto, tomava forma. A força que eu sempre achei que não tinha. A coragem que me foi arrancada anos atrás. A identidade que minha mãe esmagou, que Diego ridicularizou, que o mundo fingiu não ver. Eu acariciava devagar a cabeça da minha filha, sentindo o cheiro doce dela. Aquele pequeno ser era o motivo de tudo, e era por ela que eu não pisaria no freio. Minha avó, sentada ao lado, já passava instruções para Henrique com a mesma energia de uma general experiente. Quero tudo documentado, tudo organizado. Quero os extratos desde o primeiro mês. Quero os nomes das empresas, os horários das compras, os endereços, tudo. Henrique anotava tudo num bloco de notas, como se estivesse se preparando para uma guerra menos. E era exatamente isso que se aproximava. Diego se encolhia na parede como um rato encurralado. Minha mãe chorava baixinho, talvez pela primeira vez percebendo a profundidade do buraco que cavou para si mesma. Mas eu não tinha pena, nem um centímetro. Tudo aquilo era consequência.
Karma vivo. Justiça divina chegando na porta. Minha avó se levantou, ajeitou o vestido e falou com uma voz tão firme que até as paredes estremeceram. Vamos colocar as coisas em ordem. Hoje mesmo, ela olhou para mim. Você está pronta, minha neta? Eu segurei minha filha mais perto. Henrique abriu a porta e chamou alguém. Eu não entendi na hora. Mas antes que eu perguntasse, um homem entrou no quarto. Um homem elegante, terno impecável, pasta do couro. Postura de quem está acostumado a derrubar adversários apenas com palavras. Era o advogado da minha avó, Dr. Marcelo. Eu já tinha ouvido falar dele. Diziam que esse homem derrubava pessoas arrogantes em menos de 15 minutos. Diziam que ele era temido por famílias inteiras da cidade. Diziam que ele tinha vencido casos que nenhum outro advogado teria coragem de tocar. E agora? Ele estava ali por minha causa. Minha mãe ficou imóvel. Diego engoliu em seco. O advogado olhou para mim com respeito. Primeiramente, parabéns pela sua filha. Ela é linda. Agradeci com a cabeça, ainda sem voz. Ele então se virou para minha avó. Recebi sua mensagem. Trouxe tudo e colocou sobre a cama um calhamaço de documentos. Ele falava com calma, mas a energia era afiada, precisa, cirúrgica. Vamos iniciar imediatamente o processo de bloqueio de bens em nome de Diego e Solange provenientes do uso ilegal do cartão. Vamos abrir queixa por apropriação indébita, desvio financeiro e negligência familiar. Minha mãe deu um pulo. Você não pode fazer isso! Helena, você não pode permitir. O advogado continuou como se ela nem existisse. Também vamos solicitar medidas protetivas, garantindo que nenhum dos dois se aproxime da criança até segunda ordem. Minha mãe perdeu o ar. Diego murmurou. Isso é loucura. Isso é exagero. Henrique deu risada. Isso é só o começo. O advogado continuou, olhando diretamente para mim. Você é proprietária legal de vários bens, empresas e contas. Vamos transferir imediatamente a administração para você. Sua mãe e Diego não estavam apenas roubando dinheiro. Eles estavam administrando bens seus sem consentimento. Meu coração disparou. Eu jamais imaginaria que existia uma vida inteira escondida de mim. Uma vida que minha mãe fez de tudo para que eu nunca tocasse. E mais, o advogado continuou virando-se para minha mãe, a voz agora cortante. Vamos responsabilizá-la pela ocultação de informações de paternidade, pela alienação parental e pelo impedimento ilegal de convivência. Minha mãe caiu na cadeira como se tivesse levado um golpe no estômago. Por favor, não façam isso comigo, ela choramingou. Minha avó olhou para ela com nojo. Você teve décadas para fazer o certo. Agora é tarde. Henrique caminhou até ela. Mãe, você foi longe demais. Você destruiu nosso pai. Agora vai enfrentar as consequências. Minha mãe chorava sem parar, mas aquelas lágrimas não me tocavam. Elas não eram minhas. Não eram reais. Eram lágrimas de alguém que perdeu o controle. Não de alguém arrependido. Diego, percebendo que tudo estava indo para o buraco, decidiu tentar salvar a própria pele. Dona Helena, doutor, eu posso colaborar. Eu sei de coisas. Posso contar tudo. Posso explicar como a Solange me obrigou. Henrique empurrou Diego contra a parede. Cuidado com as mentiras que vai inventar. O advogado ergueu a mão. Deixe ele falar. Cada palavra que ele disser será usada contra ele no processo. Diego empalideceu de novo. Eu fiz o que a Solange mandou. Ele tentou se justificar. Minha mãe se levantou, furiosa. Não minta. Você adorou o dinheiro. Você vivia no shopping. Você usou mais do que eu. Os dois começaram a brigar no meio do quarto, jogando culpa um no outro como duas hienas famintas devorando carniça. E pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei. Eu não tremi. Eu não me senti pequena. Eu assisti com calma, como se estivesse vendo duas peças caindo exatamente onde o karma queria. O advogado anotava tudo. Henrique sorria com ironia. Minha avó apenas observava. Minha filha dormia em meus braços, tranquila. E eu entendi. Eu entendi que aquele momento era simbólico. Era o início da queda deles. A ruína, a vergonha, a destruição pública. Mas não era só isso.
era também o início de algo maior em mim. Eu estava renascendo. Renascia mais forte, mais consciente. Mais protegida, mais e poderosa. Aquele hospital era meu ponto zero. Meu renascimento. Minha libertação. Quando a briga entre minha mãe e Diego ficou tão feia que as enfermeiras precisaram entrar, minha avó deu um passo à frente e disse: Chega! Amanhã cedo, às 8 da manhã, nos encontramos no meu escritório. A partir de agora, isso será tratado legalmente. Ela olhou para mim. Descanse hoje, minha neta, porque amanhã começamos a parte que mais gosto. Eu respirei fundo. E que parte é essa? Minha avó sorriu com um brilho intenso no olhar. A parte da vingança, meu coração queimou. Ela completou. A vingança não é feita com gritos. É feita com provas, poder e silêncio. E nós temos os três. Eu fechei os olhos por um instante e senti. Eu estava pronta. Pronta para destruir tudo o que tentaram fazer comigo. Pronta para dar à minha filha a vida que eu nunca tive. Pronta para mostrar ao mundo que nada, absolutamente nada, fere mais do que a justiça divina chegando na hora certa. E essa hora tinha começado. Acordei no hospital com um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado de antes, cheio de segredos, mentiras e manipulação. Era um silêncio limpo. Um silêncio que parecia anunciar que algo estava para mudar. Minha filha respirava suave no bercinho ao lado, completamente alheia ao furacão que tinha tomado nossa família na noite anterior. Eu toquei minha barriga ainda dolorida do parto, respirei fundo e senti a força que crescia dentro de mim. Uma força ancestral, talvez herdada da minha avó, talvez nascida do sofrimento, não importava. Ela estava ali, pulsando. Quando olhei para o relógio, faltavam apenas 2 horas para a reunião na empresa da minha avó. O primeiro grande passo da minha vingança. E eu não estava com medo. Pela primeira vez em anos, eu estava inteira. A porta se abriu suavemente. Era minha avó, ela estava impecável. Cabelo preso, maquiagem leve. Um vestido azul marinho, elegante. A postura dela era de quem entra para vencer. Sempre. Bom dia, minha neta. Bom dia, vó. Ela colocou a mão sobre a minha e sorriu. Um sorriso sereno. Mas atrás daquele sorriso havia aço. Hoje começa o acerto de contas. Meu coração acelerou. Henrique entrou logo atrás dela, com 2 cafés na mão e uma pasta enorme de documentos. Dormiu bem? Ele perguntou. Pela primeira vez em muito tempo. Ele sorriu, aliviado. Minha avó então colocou minha filha no colo e disse: Hoje vamos fazer história. E eles vão provar do próprio veneno. Henrique pigarreou, ansioso. Eu revisei tudo. Temos provas suficientes para destruir os 2. E o Dr. Marcelo já preparou a petição para o juiz. Com sorte, hoje mesmo já sai a liminar. Eu respirei fundo. Vamos. Henrique me ajudou a levantar. Meu corpo ainda doía, mas minha alma estava nua e afiada como uma espada sendo desembainhada. Enquanto eu me arrumava, olhando meu reflexo no espelho, senti uma onda de emoções fervendo dentro de mim. Eu tinha sido humilhada, tinha sido manipulada, e pior, tinham tentado me convencer de que eu não era capaz de nada. Mas agora eu tinha tudo. A verdade. A herança. A minha filha, minha avó, meu irmão, justiça e poder. Poder real. Diego e minha mãe ainda tinham noção zero do que os esperava. À chegada ao escritório da minha avó, o motorista nos deixou na porta da empresa. Um prédio de vidro e aço que brilhava como se estivesse vivo. As pessoas paravam, cumprimentavam minha avó com respeito, quase reverência. Ela era mais que rica, menos era temida. Era uma lenda viva. E agora, oficialmente, eu era sua herdeira. Entramos na sala dela, ampla, elegante, com paredes cobertas de quadros, diplomas e fotos da família. Fotos minhas quando criança, menos fotos que minha mãe nunca deixou eu ver. No centro da sala estava o advogado, Dr. Marcelo, e sobre a mesa uma pilha de documentos, pastas e um tablet com dezenas de prints e gravações. Minha avó colocou minha filha num bercinho portátil que já estava no canto da sala. Menos ela tinha preparado tudo, sempre preparada. Vamos começar? O advogado perguntou, mas antes que ele pudesse abrir a pasta, a porta se abriu abruptamente. Era Diego, e atrás dele minha mãe, ambos e pálidos, desesperados,
desarrumados, o oposto perfeito da nossa postura naquele ambiente. Minha mãe tentou entrar. Helena, por favor! Eu preciso falar com você! Henrique se colocou na frente. Você não entra. Eu sou mãe dela, ela gritou. Você foi, ele respondeu. Diego empurrou Henrique. Eu tenho direitos nesta família. Henrique se aproximou dele como um touro prestes a atacar. Você não tem nem moral, quanto mais direitos. Minha avó ergueu a mão. Deixe entrar. Quero que assistam tudo. Quero que entendam cada consequência. Eles avançaram, mas já não tinham a postura arrogante de antes. Agora era medo. Medo puro. Minha mãe tentou pegar minha mão. Filha, por favor, não destrói a gente. Eu me afastei. Eu não destruí nada. Só estou tirando a máscara de vocês. Dr. Marcelo pigarreou. Vamos começar. Ele abriu a primeira pasta. Era a pasta dos extratos. Uma a uma. As páginas mostravam compras absurdas, jantares caros, viagens escondidas, presentes. Todo o dinheiro da minha avó torrado em luxos. Minha mãe tentava intervir. Isso foi mal interpretado. Diego tentava se defender. Eu só gastei porque achei que era para nós. Henrique se levantou. Vocês viveram como reis enquanto ela passava necessidades, enquanto ela faltava exames, enquanto quase desmaiava por fome. Minha avó bateu na mesa. O que vocês fizeram não foi só imoral, foi criminoso. A segunda pasta era pior. Era a pasta do meu pai. Mensagens dele implorando para me ver. Comprovantes de depósitos feitos por ele para minha mãe. E-mails nunca respondidos em cartas devolvidas. Minha mãe desabou. Eu estava com medo. Minha avó Baru. Medo de dividir. Esse sempre foi seu maior problema. Eu olhei para minha mãe e disse, com a voz mais firme da minha vida, você me roubou dele. Isso eu nunca vou perdoar. Diego, vendo que tudo estava caindo, apontou o dedo para minha mãe. Ela me forçou. Ela disse que você era desequilibrada, que se eu te deixasse você ia fazer escândalo. Eu só fiz o que ela mandou. Minha mãe ficou em choque. Você adorou o dinheiro, Os dois começaram a brigar no meio da sala da empresa. Um show vergonhoso, patético e, sinceramente, satisfatório. Eu finalmente entendi. O mal que fizeram comigo não tinha nada a ver comigo. Era sobre eles, sobre a podridão que vivia neles. A melhor parte? Todo o escândalo estava sendo filmado pelas câmeras da empresa. Minha avó sorriu. Karma, eu disse. Dr. Marcelo então apresentou o golpe final. Ambos serão intimados judicialmente ainda hoje. Os processos já estão registrados. E a guarda da criança ficará com a mãe até a avaliação psicológica de todos os envolvidos. Minha mãe caiu na cadeira, derrotada. Diego colocou as mãos na cabeça. Eu respirei fundo e finalmente disse: hoje, vocês perdem tudo. Henrique sorriu. Minha avó assentiu. O advogado finalizou. Agora começa o processo de destruição legal de vocês. Eu olhei para minha filha dormindo e senti uma paz profunda. Justiça divina. Finalmente, e a vingança ainda nem tinha começado de verdade. A sala da empresa parecia um tribunal. Minha avó sentada à cabeceira, Henrique de um lado, o advogado do outro. Eu no centro, segurando minha filha, como se ela fosse a prova viva de tudo que eu tinha suportado. E do outro lado, os dois vilões da minha vida, minha mãe e Diego, despidos da arrogância que carregavam como escudo. Agora eles tremiam. Agora eles sabiam que o poder tinha mudado de mãos. O advogado deslizou uma pasta final pela mesa. Agora vamos para a terceira parte, ele disse. Diego e minha mãe arregalaram os olhos ao ver a capa. Quebra de sigilo financeiro e auditoria completa dos últimos 2 anos. Eu senti um calafrio percorrer meu corpo. Minha avó ergueu o queixo, satisfeita. Vocês roubaram o cartão por 10 meses, mas eu quero tudo. Absolutamente tudo. Cada centavo que saiu da minha neta nos últimos anos. Minha mãe se levantou, em desespero. Helena, por favor, você não entende. Eu usei esse dinheiro para te criar, para te cuidar. Para! Mentira, eu cortei. Minha voz saiu firme, sem tremor. Aquela palavra cortou minha mãe como faca. Ela cambaleou um passo para trás. O advogado colocou na mesa um envelope pardo.
grosso, pesado. O relatório da auditoria preliminar chegou esta manhã, ele disse, e descobrimos coisas sérias. Meu coração acelerou. Nós estávamos prestes a ver o tamanho da sujeira. O advogado abriu o envelope. Tirou o primeiro documento. Transferências mensais da conta da sua filha para a sua conta, Dona Solange. Feitas sistematicamente. Pequenas o suficiente para não chamar atenção, mas contínuas. Minha mãe empalideceu. Eu precisava. O advogado não deixou ela terminar. E aqui, ele levantou outra folha. Comprovante de que o Sr. Diego adicionou o cartão da sua esposa em aplicativos de compras, inclusive durante a gravidez. Diego engoliu em seco. Henrique gargalhou de pura indignação. Você comprou tênis de R$ 1.000 enquanto minha irmã não tinha dinheiro para comprar vitamina. O advogado continuou, implacável. E aqui, compras parceladas em lojas masculinas, eletrônicos, bebidas caras, todos usando o cadastro dela. Minha avó inclinou o corpo para a frente. Vocês são 2 parasitas. Diego finalmente explodiu, desesperado. Isso é exagero. É exagero. Todo casal divide gastos, casal? Eu perguntei, com uma calma afiada. Você queria terminar comigo. O silêncio caiu pesada e cruelmente sobre ele. Minha mãe tentou se aproximar. Filha, você não pode fazer isso com a gente. Nós somos família. Eu dei um passo atrás. Família não rouba família. Minha mãe desabou em lágrimas, mas não eram lágrimas sinceras. Era desespero puro. Era a perda do controle que ela teve durante toda a minha vida. Eu não tinha pena. Minha avó colocou a mão no meu ombro. Agora vamos para a melhor parte. O advogado abriu o último documento da pilha. Era o aviso, a notificação, a convocação, audiência pública de mediação familiar, emergencial. Diego arregalou os olhos. Pública? Como assim pública? O advogado respondeu com a calma de quem já destruiu muita gente na vida. Toda audiência emergencial que envolve menores, patrimônio e múltiplas partes se torna pública para registro, e vocês 2 serão convocados a dar explicações perante o juiz. Na frente de todo mundo, minha mãe começou a tremer. Isso vai destruir minha reputação. VAIEU, confirme. E você se destruiu sozinha. Henrique completou. Karma. Minha avó sorriu. Justiça divina. A humilhação começa. 2 dias depois, lá estávamos nós. Eu, Henrique, minha avó e o advogado, sentados no banco dourado da sala de audiência. Minha filha no meu colo dormindo tranquila. Eu vestia um conjunto branco, elegante, que minha avó tinha mandado reservar para mim. E eles, minha mãe e Diego, pareciam 2 fantasmas. A sala estava cheia. A família inteira da minha mãe tinha aparecido. Tios, primos, vizinhas intrometidas, parentes que eu nem lembrava que existiam. Todos cuticando, todos curiosos, todos chocados. Minha mãe tentava esconder o rosto com um lenço. Diego olhava para o chão, derrotado. Quando chamaram nossos nomes, o burburinho aumentou. A juíza olhou para todos nós e imediatamente focou em mim. Você é a mãe da bebê? Ela perguntou. Sim, meritíssima. Ela sorriu. Parabéns. Agora vamos aos fatos. E os fatos foram lidos um por um. A juíza fez questão de ler: apropriação indébita, negligência, uso indevido de cartão, alienação parental, desvio de patrimônio assíduo emocional, omissão de informações de paternidade e, a pior de todas, roubo de dinheiro destinado ao bem-estar de uma gestante. A sala ficou muda. Até quem nunca gostou de mim estava indignado. Minabo apenas observava. Henrique sorria com o canto da boca. Eu permanecia firme. E eles? Minha mãe começou a desmoronar em público. Eu não sou má! Eu fiz tudo pela minha filha! Vocês não entendem. A juíza levantou a mão. Chega! A senhora não fez isso pela sua filha. Fez por ego. E agora vai enfrentar as consequências. Diego tentou se aproximar. Meritíssima! Eu posso explicar. Explique para a polícia, senhor Diego. Já há boletim registrado. Diego ficou sem ar. Henrique deu risada baixinho, satisfeito.
E o golpe final veio em seguida. A juíza disse: guarda concedida integralmente à mãe. Direito de visita suspenso até avaliação psicológica. E a partir de hoje, ambos deverão pagar uma pensão provisória equivalente a 30% da renda. Diego arregalou os olhos. 30%? Mas eu não tenho renda. Problema seu, a juíza respondeu. Arrume um emprego. A sala inteira vibrou com murmúrios. Depois, ela se virou para minha mãe. E quanto à senhora, será investigada por fraude financeira. Além disso, ela fez uma pausa dramática. É proibida de se aproximar da criança e da mãe até nova ordem judicial. Minha mãe caiu de joelhos. Não, por favor, eu perdi tudo. A juíza respondeu com frieza. Perdeu porque decidiu perder Minhavo Mermuro e porque Selo buscou. A vitória. Na saída da audiência, dezenas de olhos estavam sobre nós. E pela primeira vez, não senti vergonha. Senti orgulho. Senti justiça. Uma vizinha cochichou. Por fim, uma história diferente. Outra disse, que boa lección. E uma mais velha completou. Foi o karma. Eu caminhei até o carro com minha filha no colo, cercada pela minha avó e meu irmão. A luz do sol batia no vidro, iluminando tudo. E naquele momento, eu senti. Eu tinha vencido a primeira parte, mas a vingança completa ainda estava por vir. A parte final, o fechamento. O golpe que enterraria de vez tudo o que fizeram comigo. Eu ajustei minha filha no braço. Sorri e disse: amanhã começamos a última etapa. Henrique sorriu. Minha avó sentiu. E a justiça divina já acompanhava cada passo meu. A audiência tinha acabado, mas a sensação de vitória ainda fervia sob minha pele, como brasas vivas. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Minha mãe e Diego sendo expostos, derrotados, desmascarados na frente de toda a família. A sala inteira testemunhando a verdade. A justiça divina finalmente tocando nos ombros deles como uma sombra inevitável. Mas minha avó estava certa. A vingança só estava começando. E a última etapa seria a mais poderosa de todas. A volta para a casa da minha avó. O carro atravessava as ruas da cidade enquanto minha filha dormia tranquila no bebê conforto. Eu olhava pela janela, vendo o mundo lá fora como se fosse novo, como se finalmente eu tivesse acordado de um pesadelo longo demais. A casa da minha avó era imensa, portões altos, jardins impecáveis, uma sensação de segurança que eu nunca senti na vida. Quando entrei, senti o cheiro familiar da infância, menos o cheiro de bolo simples, de madeira encerada, de lar. Um lar de verdade. Minha avó entregou minha filha para Henrique e me chamou para a sala grande, onde tudo seria decidido. Ela se sentou em sua poltrona preferida, cruzou as pernas, respirou fundo e disse: agora vamos destruir o que sobrou do reinado deles. Eu estremeci. Vó, já não destruímos? Ela sorriu, mas não era um sorriso doce. Era o sorriso de quem sabe exatamente onde quer chegar. Minha neta, você acha que eu ia deixar barato 10 meses de roubo? Uma vida inteira de manipulação? Afastamento ilegal do seu pai? E ainda por cima usar sua gravidez para te sugar até o fim? Henrique se aproximou. Tem mais coisa vindo. Coisa grande. Eu franzi a testa. O que mais pode existir? Minha avó abriu uma gaveta antiga, de madeira escura. O barulho do metal arranhando soou como o prelúdio de algo sombrio. De lá, ela tirou uma pasta verde, mais velha, com papéis amarelados. Quando ela colocou a pasta sobre a mesa, senti um arrepio. Isso, ela disse, é a chave final. Abri a pasta devagar e ali estava: certidões, registros documentos do guarda, notificações antigas e uma pilha de cartas, todas endereçadas a mim. Todas escritas pelo meu pai. Minhas mãos tremeram. Eu levei uma delas ao peito. Essas cartas. Sim, minha avó disse. Todas foram interceptadas pela sua mãe. Ela nunca deixou chegar até você. Meu coração se partiu mais uma vez. Henrique segurou meu ombro. Você precisa ler. Eu abri a primeira carta e as palavras eram como uma lâmina de dor e amor ao mesmo tempo. Minha filha,
Eu não sei se você vai ler isso algum dia, mas quero que saiba que eu nunca desistirei de você. Eu te amo com todo o meu coração. Nada neste mundo pode me impedir de tentar te ver. Minha visão ficou borrada. A segunda carta, Helena me expulsou da sua vida. Mas eu nunca te abandonei. Eu luto todos os dias para te ter de volta. Meu corpo inteiro tremia. A terceira, um dia. Minha filha, a verdade vai aparecer. E eu estarei aqui esperando. Eu chorei. Chorei como nunca, mas era um choro de libertação do descoberta, do reencontro, mesmo que tardio. Minha avó colocou minha cabeça em seu ombro. Está pronta para o próximo passo? Ela perguntou. Eu enzuguei o rosto. Respirei fundo. Sim. Henrique abriu o notebook. Vamos localizar seu pai. Agora, meu coração disparou. Agora? Sim, minha avó confirmou. Chega de sofrimento. Chega de histórias contadas pelos outros. Você vai ouvir a verdade da boca dele. Henrique digitava rápido, acessando bancos de dados, contatos, registros públicos, tudo com a mesma urgência de quem estava perseguindo um fantasma. E então, ele parou, olhou para a tela e disse: Eu encontrei. Meu coração simplesmente travou. Minha voz mal saiu. Onde ele está? Henrique virou o notebook para mim. E meu mundo parou quando li. Pai localizado cidade. A 30 minutos daqui endereço. Vila das Flores, estado de saúde. Estável condicional, afastado por trauma emocional. Eu coloquei a mão na boca. As lágrimas vieram. Eu não conseguia acreditar. Ele estava perto, muito perto. Você quer que eu vá com você? Henrique perguntou. Minha avó segurou minha mão. Firme. Não, ela precisa ir sozinha. Eu engoli a emoção. Amanhã eu vou. Minha avó balançou a cabeça. Não, ela tocou meu rosto. Você vai agora. Meu coração disparou. Agora sim. Seu pai esperou a vida inteira. Ele merece saber que o pesadelo acabou. Respirei fundo. Olhei para minha filha dormindo. E senti a coragem crescer como fogo. Eu sorri. Vamos ao encontro. O caminho até a Vila das Flores parecia interminável. Mesmo sendo curto, cada rua que passava trazia memórias da infância que eu nunca tive com ele. Cada esquina parecia o eco de algo perdido. Quando o carro parou em frente à casa simples, pintada de azul descascado, meu peito apertou. Eu desci. Minhas pernas tremiam. Meus dedos suavam. Mas meu coração estava preparado. Bora, porta 1, 2, 3 vezes. A porta se abriu devagar. E eu o vi. Cabelos grisalhos, rugas profundas, olhos tristes, mas tão familiares que doeu. Parecia que ele estava vendo um fantasma. Ele levou a mão à boca. Meu Deus, a voz dele quebrou. É você, meus olhos se encheram de lágrimas, pai. Ele caiu de joelhos, como se seu corpo não suportasse a emoção. Eu sabia que um dia você voltaria. Eu me ajoelhei com ele. Ele tocou meu rosto com as mãos trêmulas e chorou. Chorou como um homem que teve sua alma devolvida. Eu o abracei. Abraços têm cheiro. Aquele tinha o cheiro da minha origem, do amor que me foi roubado, da vida que eu poderia ter tido. E naquele abraço, eu senti renascer um pedaço meu que minha mãe tentou matar. Ele segurou meu rosto. Filha, minha filha, por que demorou tanto? Eu respirei fundo e a resposta saiu firme. Porque me esconderam de você, mas agora nada nem ninguém vai nos separar. O sorriso dele era pequeno, mas inteiro. Eu nunca deixei de te amar. Eu chorei. Ele enxugou minhas lágrimas. E então, ele perguntou. E essa? Olhando para minha filha no colo. Essa é minha neta. Meu coração explodiu de emoção. Sim, a sua neta. Ele levou a mão à boca, chorando de um jeito que partiu o peito. Eu coloquei minha filha nos braços dele. E naquele instante, eu vi a cura acontecer diante dos meus olhos. A cura de anos de dor. A cura de 2 vidas destruídas por uma mentira. Minha avó tinha razão. A vingança começava pela justiça, mas terminava pela verdade. E era exatamente isso que eu tinha acabado de recuperar. A verdade. E agora, Arahora, de USA. Lá, porque a última etapa da vingança ainda estava por vir. E seria a mais poderosa de todas. O abraço com meu pai parecia costurar, ponto por ponto,
cada rasgo que minha vida tinha sofrido. Ele chorava em silêncio, segurando minha filha com as mãos trêmulas, como se estivesse tocando algo sagrado. E estava tocando a continuação da nossa história, a reescrita de tudo que foi tirado de nós. Quando voltamos para a casa da minha avó, o clima era outro. Minha avó abraçou meu pai como se anos tivessem desaparecido. Eles conversaram longamente. E cada troca de olhar entre eles carregava uma história silenciosa, profunda, triste. Era claro. Minha mãe tinha destruído mais do que minha vida. Ela tinha destruído laços, afetos, famílias inteiras. E agora, todos estavam unidos novamente. Menos ela, menos os vilões. Porque a queda deles seria pública, total, irreversível. A virada final, 3 dias depois, a notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Primeiro, vazou o áudio de Diego reclamando de mim na frente de amigos, dizendo que eu era inútil, sensível demais, fraca e que minha mãe tinha razão em esconder as coisas de mim. Depois vazaram as imagens da audiência, menos a humilhação pública deles diante da juíza. A internet inteira caiu matando. Nas redes sociais, os comentários eram como marteladas. Se lo merecia anche Rissa. Me dio que final tão satisfatório, família tóxica. Assim se reise. E então veio o vídeo. O vídeo que minha avó guardou para o golpe final. Um vídeo de segurança de dentro da empresa, captando a briga entre minha mãe e Diego. Cada acusação, cada confissão, cada detalhe. Quando o vídeo vazou, as pessoas ficaram chocadas. E no auge da repercussão, minha avó convocou uma coletiva de imprensa. Sim, uma coletiva real. No salão enorme da empresa, jornalistas, familiares, funcionários e pessoas comuns se aglomeraram para ouvir o que Helena, menos a matriarca, menos tinha a dizer. Eu estava ao lado dela, minha filha, no colo, Henrique atrás de nós, meu pai sentado na primeira fileira, emocionado, mas firme. E então, minha avó começou. Durante anos, minha neta foi vítima de manipulação, abandono emocional, roubo e injustiça. Mas hoje, estamos aqui para anunciar que tudo mudou. Câmeras dispararam flashes, as pessoas silenciaram. E então, minha avó olhou diretamente para mim. Minha neta é oficialmente a nova presidente das empresas da família. Meu coração explodiu. Um burburinho se espalhou entre os presentes. Henrique sorriu, orgulhoso. Meu pai enxugou uma lágrima. Eu senti minhas pernas tremerem, mas minha avó continuou. E a partir de agora, ela não vai apenas comandar a empresa. Ela vai comandar a própria vida, sem parasitas, sem abusadores, sem manipuladores. E então veio o golpe final. Minha avó puxou o microfone e disse: e para que todos saibam exatamente quem foram os responsáveis pelo sofrimento dela, eu apresento o relatório oficial. O telão acendeu. E então ali, diante de centenas de pessoas, o nome da minha mãe apareceu. Foto dela, todas as provas, os crimes, as fraudes, a alienação parental, os depósitos desviados do meu pai, a apropriação do cartão. As pessoas ficaram em choque. Alguns murmuravam, outros balançavam a cabeça, outros simplesmente não acreditavam. Mas o golpe fatal era Diego. O telão mostrou traição, falsificação de assinatura, uso ilegal de patrimônio no nome da esposa, fraudes financeiras e mensagens dele falando mal de mim para amigos. A sala inteira vibrou. Um funcionário murmurou: karma puro. Uma senhora disse: por fim, uma história diferente. Uma jovem comentou: se lo buscou. Eu não sorri. Eu não corei, eu apenas respirei fundo. Era isso. Ao justiçal, divinal, enfim, descendo, golpe por golpe, exatamente onde deveria. A queda dos vilões, depois do evento. Minha mãe perdeu o emprego, o apoio da família, o respeito da comunidade. Tentou se vitimizar, mas ninguém mais acreditava. Ela virou sinônimo de vergonha. E Diego perdeu reputação. Perdeu amigos, perdeu dinheiro. Perdeu tudo. Ele tentou entrar em contato comigo diversas vezes, menos mensagens, ligações,
tentativas de aproximação pela internet, e o bloqueio. Ele não fazia mais parte da minha vida. Nunca mais faria. Mas a maior parte da vingança ainda estava por vir. E ela foi sutil, poderosa, silenciosa, perfeita, um mês depois. Quando tudo já tinha esfriado, minha avó me chamou para uma conversa particular. Tá pronta para o último capítulo, minha neta? Eu sabia que estava. Ela colocou 2 envelopes sobre a mesa. Escolha: justiça emocional ou justiça divina. Eu abri o primeiro envelope e lá estava uma carta escrita por mim para minha mãe. Uma carta que dizia tudo o que eu precisava dizer, mas sem ódio. A carta que selaria o fim do laço emocional. Abri o segundo envelope. Era a certidão. O documento oficial da transferência de tudo para o meu nome. Tudo. O império inteiro. A riqueza inteira. E um último papel. A condenação judicial definitiva da minha mãe e do Diego Menos com bloqueio de bens. Multas e obrigatoriedade de tratamento psicológico antes de qualquer tentativa de aproximação. Eu sorri. Eu sabia qual escolher. Escolhi os 2. Porque vingança não é só destruir. Vingança é reconstruir. O final, meses depois, minha vida era outra. Eu tinha minha filha. Meu pai ao meu lado. Henrique presente todos os dias. Minha avó orgulhosa. E, sobretudo, tinha paz. Paz real. A paz que vem quando a verdade vence. Quando o mal cai. Quando o bem floresce. Eu não sentia mais dor. Nem rancor. Nem medo. Sentia força. Sentia amor. Sentia liberdade. Às vezes, ao colocar minha filha para dormir, eu olhava para ela e dizia baixinho: você nunca vai passar pelo que passei. Eu prometo. E meu coração sabia que essa promessa seria cumprida. Para sempre. Moral da história: a justiça divina não falha. O mal sempre volta para quem semeia. E o amor sempre encontra um caminho. Mesmo que chegue tarde, ele chega e reconstrói. E, acima de tudo, nenhuma mulher merece viver nas mãos de maltratadores. Toda mulher merece respeito, voz, poder e liberdade. E toda verdade escondida um dia aparece. Fim.